Olá, boa tarde para você que está nos assistindo. Que programa, hein? Acabamos de assistir aí Capelania. Capelania, gente cuidando de gente com helenivação e a participação do médico. E eu vi que, gente, até eu depois quero conseguir o endereço para poder ir lá, né, fazer a acupuntura. E é um trabalho muito especial. E isso é bom quando a gente tem a oportunidade de poder divulgar esses trabalhos, né? Um trabalho que vem fazendo tanto bem assim para tantas pessoas em meio a tanta dor. Então, gente, seja muito bem-vindo. Hoje no Sempre Juntos nós vamos falar sobre: podemos perder a salvação? Você que está nos assistindo, tem dúvida quanto à sua salvação? Você tem alguns questionamentos? Como que você lida com esse assunto? Como que você lida com essa parte, né, essa sua experiência, dessa sua convivência com Deus, o seu relacionamento com Ele? Como que é para você falar desse tema com a sua família, com seu grupo de amigos? Então participe agora do programa, fica aqui com a gente que nós vamos falar sobre esse assunto com o Samuel Lopes, ele vai estar aqui, então, aproveita este momento para mandar a sua pergunta aqui no chat, manda uma mensagem para a gente, interaja com a gente aqui, que eu vou, juntamente com as minhas perguntas, eu vou juntar com as suas aí e vamos tentar descobrir, assim, o máximo que nós pudermos, ver o que o Samuel pode nos ajudar hoje. Quero mandar um abraço para a Wanda, e um abraço para quem já estava aqui na programação, a dona Nadira, a Regina, o Raimundo, a Andressa, a Verônica. Sejam bem-vindos também, se quiserem continuar aqui com a gente nessa programação da sua tarde. Hoje, no Sempre Juntos, nós vamos falar sobre esse tema. Nós vamos ver a caixa de lembranças, que é onde eu separo sempre uma foto de um momento especial vivido na igreja ou aqui na TV e compartilho com vocês esse momento para a gente recordar. Nós teremos o que bombou na net. Eu separo sempre alguns posts. Hoje eu separei um e você vai ver o que é que eu separei, que despertou aí a atenção de todos no Instagram, em vários cliques, então fica aqui com a gente. E claro, nós temos vídeos do dia falando do tema, para a gente poder também abordar, continuar o assunto de hoje, mas com trechos de pregações já feitas aqui na igreja, então nós vamos ouvir o reverendo Hernandes hoje. Então mantenha ligadinho, chega Tainá, vamos direto ao assunto. E eu começo aqui a nossa tarde com o nosso querido Samuel Lopes. Boa tarde, Samuel. Renato, tudo bem? Boa tarde aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando aí, estava acompanhando a Capelania e agora continua conosco aqui nesse programa de hoje. Que seja muito abençoador na nossa vida, que a gente aprenda um pouco mais sobre a nossa salvação, sobre o que sobre ter certeza dela e que Deus muito nos abençoe hoje, Tainá. Amém. Isso mesmo, Samuel. E é interessante porque até quando a gente está elaborando a pauta, né, que nós estamos conversando, a gente vê que tem tantas possíveis perguntas, tantas possíveis dúvidas, né? E vamos tentar aproveitar esse momento à tarde para a gente responder algumas. Se nós também direcionar algumas leituras para você que está em casa, para poder também ver nas escrituras. Não somos nós que vamos dar o que a gente acha, nossa opinião, mas baseado na palavra de Deus mesmo, né? Exatamente. E Samuel, eu começo com uma frase que eu já usei. Eu já usei um tempo e eu vejo que ainda ela é muito usada nos dias de hoje. E eu acho que a gente podia tentar esclarecê-la um pouquinho. A frase é a seguinte: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Como que a gente pode comentar essa frase, Samuel? Ela é bonita. Ela é muito bonita, né? Ela é atraente, né? E principalmente as pessoas utilizam muito ela nas evangelizações, né? Olha, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas a pergunta é, essa frase de fato é bíblica, né? O que a gente pode ver na Bíblia, na Sagrada Escritura. E aí, junto com essa frase, Tainá, eu faço uma frase, eu formulo uma frase para a gente pensar juntos, né? Nós aqui também, vocês irmãos aí que estão nos acompanhando. Se Deus ama o pecador, por que pessoas vão para o inferno? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Se nós fazemos essa pergunta, implicitamente, a gente tem que estar falando que ele ama o pecador, mas talvez esse amar que as pessoas estão dizendo, ele não entende que é um amor que
vai receber da mesma forma pecado com pecado. E a gente tem que entender que se realmente essa frase for verdade, a salvação de todos deveria estar garantida, né? Porque se Uhum. ele ama, mesmo pecando, assim, a gente tem que levar em consideração. Mas a gente vê na Bíblia, Tainá, que essa frase não é verdadeira, né? A gente olha, por Uhum. exemplo, lá em João 3:36, que fala o seguinte, olha, por isso Jesus falando, né? Uhum. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Como eu disse, a frase é bonita, mas ela não é bíblica. A gente tem que entender a periculosidade do pecado. Quando eu utilizo essa frase, eu deixo a entender que tanto faz a pessoa estar em pecado ou não, porque ele vai continuar amando a pessoa mesmo ele estando em pecado, mas o que é o pecado, Tainá? O pecado é uma abominação com relação a Deus. Uhum. É ele que nos afasta de Deus. Através do pecado que veio a morte no mundo. Então, um Deus santo, ele não pode abraçar o pecado como se fosse normal. Ele é santo, ele é puro, ele é perfeito. Então, nada que é imperfeito pode conviver com o perfeito. Como é que a luz pode conviver com as trevas? É impossível isso. Então, pode até ser bonita, mas não é bíblica. A frase não é bíblica. Não, Deus odeia o pecador também. Eu odeio o pecador e esse pecador não arrependido, não convertido, vai para o inferno, Uhum. vai ser lançado no lago de fogo. Muito bom. E isso é muito sério, porque eu falando uma frase dessa, estou amenizando a periculosidade do inferno. Eu estou amenizando, estou querendo falar uma frase bonitinha para conquistar aquela pessoa, mas não estou falando a verdade. A verdade é que o todo não convertido, ele está destinado para ele a morte eterna. E que a gente pense mais um pouquinho sobre isso. As pessoas evangelizam, Tainá, em João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira. Essa frase bonita. Uhum. Mas eu quero instigar os irmãos a evangelizar mais em cima do versículo 36, do mesmo capítulo de João, João 3. E aí eu volto a ler aqui, ele diz o seguinte, olha, porque por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus tem que ser mais ensinada. O julgamento para o não convertido tem que ser mais ensinado. Isso a gente não pode amenizar, Tainá, porque é uma verdade. É uma verdade que deve ser pregada, ensinada e falada aos quatro ventos. Uhum. Existe, sim, a possibilidade da salvação para aquele que crê. Mas, uma coisa é certa: o inferno existe, o lago de fogo existe, e quando Cristo voltar, ele julgará tanto os vivos quanto os mortos. E essa deve ser uma preocupação diária nossa com relação aos perdidos, aos nossos familiares que ainda não conheceram Jesus. Já parou para imaginar que talvez o meu primo, o seu primo, sua prima, seu tio, sua tia, que não são convertidos, vão para o inferno? E aprove a nós, Deus nos separou para tão importante missão de falar sobre a salvação para essa pessoa? Uhum. Às vezes a gente minimiza, às vezes a gente passa a mão na cabeça, às vezes a gente nem liga mesmo, Tainá, eu fico muito triste, nem liga mais, Já abandonou, né? já O caso abandonou, não perdido. evangeliza mais os de casa, mas a gente tem que entender que um dia o nosso Cristo voltará, Jesus voltará e levará a sua igreja, e nós devemos proclamar esse reino, proclamar o reino aos perdidos, ensinar que, apesar da ira de Deus estar sobre a cabeça dele, existe solução. A solução é Cristo Jesus. E Uhum. quando entendemos Cristo, nós entendemos agora que não somos mais inimigos de Deus, agora amigos. Então, é uma realidade que tem que ser mais pregada, sabe? Às vezes a gente, na verdade, vários pastores, né? Graças a Deus que a nossa igreja
não tem medo de falar sobre isso, mas várias igrejas, vários pastores agora tentam amenizar, às vezes até tentam ocultar, não fala mais sobre esse assunto, né? Mas é uma realidade que deve ser ensinada e pregada. Deus odeia o Exatamente. pecado e abomina também o pecador. E se nós não entendermos o nosso papel na evangelização, nós vamos ser cobrados por Deus. Uhum. Muito bom. Obrigada pela explicação, gostei. Quando eu entendi isso, eu parei de usar essa frase, já falei: "Não é bem assim". Agora eu compreendo. E aí, eu gostaria então para a gente entrar agora com profundidade, nós entendemos do pecado e entendemos a missão, né, que Cristo teve por nós. Nós poderíamos agora entrar num assunto muito importante que eu acho que vai explicar direitinho isso que a gente quer falar, que é a so soteriologia. Gente, quase que não saiu a palavra. Soteriologia. Explica pra gente, por favor, Samuel. Tainá, na teologia, a gente aprende a soteriologia, que nada mais é do que a doutrina da salvação, né? Ok, Então, simples. em miúdos, é a doutrina da salvação. E na doutrina da salvação, nós aprendemos algo que as pessoas falam de aplicação da salvação ou a ordem da salvação. E Uhum. ele levanta alguns pontos sobre a ordem da salvação. E aí, eles falam, por exemplo, a primeira coisa, a primeira ordem, a primeira questão da salvação é a eleição. A gente olha, por exemplo, para Efésios 1, capítulo 3 ao versículo, desculpa, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Nós vamos ver ali a Trindade agindo na salvação. E a Uhum. primeira coisa que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai ensinar para a igreja de Éfesos é que Deus predestinou o homem. Deus separou o homem para ele. E aí eu vou abrir aqui, versículo 3. Diz o seguinte, versículo 3, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A gente vai olhar duas palavrinhas aqui, Tainá. Primeiro, Uhum. versículo 4. Nele, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo existir, Deus já tinha nos separado, nos escolhido, nos elegido. E versículo 5. Nos predestinou para ele. Tá bem claro, né? É bem claro, Tainá. A Bíblia vai ensinar que a eleição ela é bíblica, ela é uma bênção de Deus. E Tainá, quando o pastor Arival escrevendo uma das revistas dele, Uhum. ele fala que a eleição é uma bênção, não uma maldição. As pessoas têm medo, sabe, você pode até não concordar, mas não pode dizer que não está na Bíblia. Não pode dizer isso. Então, a eleição é uma bênção para a vida do cristão. E a gente tem que entender isso. E descansar nisso. Jesus, ele nos elegeu. Deus, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para ele. Olha que bênção, Tainá. Saber e ter no coração essa verdade, que Deus, mesmo o pecador miserável, me separou para Ele, me É. elegeu para Ele, me predestinou antes da fundação do mundo para Ele. Meu Deus. Só em entender isso, Tainá, nós deveríamos estar com os corações regozijados, sabendo primeiro que Deus ele tem todo o poder, que ele não se limita ao tempo humano. Ele está no controle de todas as coisas. E é por isso que quando a gente vai olhar o livro de Apocalipse, a gente vai ver que sobre o Cordeiro, e vai falar sobre o livro da vida. Nossos nomes estão lá no livro da vida. Isso é fantástico, Tainá. Isso é fantástico. Todo cristão devia pular de alegria por apenas entender isso. Deus nos elegeu, mesmo miseráveis pecadores que somos.
Ai, que lindo. Uma vez eu vi uma pregação do reverendo do reverendo Arival, e eu ri muito na hora, porque pela forma como ele falou, mas eu pensei: "Gente, pensou, né", ele falou: "Ele gostaria de ser um hacker, de ter um hacker, só para conseguir entrar ali no sistema do livro da vida, e já pegar os nomes de todos os escolhidos e pregar". E aí, na hora a gente dá risada e fala: "Ai, seria tão fácil, né". Mas a missão de Deus é a gente tem que pregar para todos, nós temos essa missão de levar a É, palavra. Nós não vamos saber, não né, vamos não saber. não cabe a nós sabermos disso, É. mas é muito bonito o que você falou, que depois eu queria que você vai ler mais pra frente, você vai falar de Romanos, Romanos 8:16, acho que vai ser o próximo, a gente pode falar da certeza, né, dessa salvação que o cristão deve ter. Mas, eh, e é esse o trabalho, né, é a gente ter a oportunidade de poder falar do amor de Deus para todos, sem distinção, né, sem preconceitos, sem julgamentos, e a gente almejar, eu acho que a gente pode sonhar e querer a salvação, né, dos que são escolhidos, né, e a gente poder fazer parte de alguma forma Sim, como as ferramentas, né, sim, para nós somos isso. chamados para fazer discípulos, nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Nós É, somos chamados para sermos embaixadores de Cristo. A gente falou um pouquinho a semana passada sobre isso. falamos. Então, Tainá, a gente é o nosso papel. Eu creio que, como eu disse já, uma das maiores alegrias para o cristão É. é ver outra pessoa compreendendo a salvação em Cristo. Eu acho Ai. que e aí um pastor amigo meu explicando isso, fala assim: "Samuel, eu não tenho outra explicativa senão falar que é o Espírito Santo que se alegra. Ele que habita em nós se alegra quando vê um não salvo entendendo a salvação, entendendo que em Cristo há solução para a vida desregrada, para a vida destruída, para a vida entendendo que ele está morto espiritualmente. Não Uhum. há outra explicação para mim. Ele falando, né? O Espírito Santo se alegra e nós nos alegramos juntos em ver uma pessoa compreendendo a mensagem poderosa do Evangelho. Ai, que especial. É. E A eu segunda coisa, pode Tainá, falar isso, perdão. aqui com relação a essa ordem, Uhum. são seis. E a segunda é o chamado eficaz. E Tá. o que significa isso? A gente olha, por exemplo, Lídia. O versículo lá em Atos é bem claro. Primeiro, Paulo, ele pregava o evangelho para aquelas mulheres. Ela e outras mulheres, né? Elas estavam ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos de Paulo, a pregação de Paulo. E Deus, através do Espírito Santo, abriu o coração dela. Hum. E aí o texto vai dizer o seguinte: para atender às coisas que Paulo dizia. O Espírito Santo agindo ativamente na salvação, aplicando a salvação. E aí é o chamado, é o que dizem, né? Os teólogos dizem chamado eficaz, Uhum. vocação eficaz. É essa atração irresistível, Tainá, de Deus por meio da palavra e do Espírito Santo, exercendo na vida do pecador essa influência e mostrando que, e levando a crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Segundo é o chamado eficaz, a vocação Uhum. eficaz, é a ação poderosa da palavra e do Espírito, trazendo essa questão irresistível, né? Você não tem como resistir ao chamado de Deus, ao chamado eficaz. A gente olha, por exemplo, a vida de Jeremias, salvo engano, ele não queria falar, mas a palavra era tão mais forte que ele abria a boca para falar, ele não tinha controle sobre aquilo. Quando Deus ele vocaciona, quando Deus ele chama os seus filhos para ele, não há quem diga não. E eu só uma observação, quando a gente fala dessa chamada eficaz, né, dessa vontade irresistível de servir a Deus, é importante a gente falar que a gente não está falando de uma emoção, que você vai aos cultos e chora e só chora e apenas e tem uma vida igual sem ser transformada. A gente está falando de uma chamada onde a pessoa ela ela muda, ela vai, que Deus chama e não tem como voltar atrás, É, né, exatamente. É algo não apenas emocional. é, O ser humano é emocional, ele vai sentir alguma coisa, mas é algo mesmo espiritual. É uma coisa que você não consegue fazer o contrário. A gente sempre vai fazer aquilo.
E isso faz parte da salvação. Existe, lógico, né? A gente não, o ser humano não é um robô. Uhum. E a gente tem escolhas. Por exemplo, hoje eu vou escolher se eu vou querer deixar o meu carro aqui ou se eu vou pegar um Uber ali ou pego qualquer coisa. Eu tenho escolha, eu não sou um robô. Mas relacionado à salvação, Não cabe a nós. nós não Uhum. temos livre escolha. Deus nos Entendi. chama e nós dizemos sim. Terceira questão é a regeneração. E eu gosto muito do que o pastor Adão vai falar. Vai falar o seguinte: a ação do Espírito, a regeneração é a ação do Espírito na mente e no coração do pecador, dando-lhe uma disposição santa de servir a Deus em espírito e em verdade. É quando o Espírito Santo age na vida do homem e agora ele não tem mais prazer no pecado. O que antes para ele era prazeroso, agora não é mais, porque ele regenerou. É como se o Espírito Santo estivesse tirando aquele coração de pedra e colocando no coração de carne. É como se ele estivesse tomando aquele choque para voltar à vida. É esse sentimento, é essa percepção, olha, eu não agora não vou fazer mais isso, porque isso não me agrada mais. Isso não me preenche mais. Porque o ser humano sem Deus, Tainá, a gente tem que entender isso. E tem uma música de rock da banda Fruto Sagrado que eu acho extraordinária. O tamanho do vazio do homem, no coração do homem, é do tamanho de Deus. Ai, que lindo. O tamanho do vazio do coração do homem é do tamanho. Nada preenche, Tainá. É por isso que as pessoas buscam em várias coisas prazer, satisfação, mas o tamanho daquele vazio é só Deus que preenche. Uhum. É só Deus que preenche. É verdade. Então, essa é a regeneração. A quarta questão é a conversão. E aí é o sentido inverso. A conversão, segundo o Gruden, é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual, sinceramente, nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber a salvação. Até aqui, até a regeneração era Deus, mas o Espírito Santo muda o coração. Muda a intenção do coração. E agora nós espontaneamente respondemos o chamado. Porque houve uma mudança anterior. Porque houve uma ação do Espírito Santo. Porque houve uma ação do próprio Deus nos elegendo. E agora nós respondemos positivamente. Uhum. Isso é a conversão. Por isso que nós não somos robôs, sabe? A gente tem que compreender isso. Na conversão é a nossa resposta espontânea. Muito bom. Nos arrependendo dos nossos pecados, compreendendo que somos falhos e que não conseguimos nos salvar. Nós não temos força suficiente para nos salvar. Mas em Cristo, sim, há salvação. Em Cristo, sim, há descanso, há consolo. Em Cristo, sim, há perdão de pecados. E é na conversão que nós entendemos isso, que nós vivemos isso. E aí há dois elementos na conversão. Primeiro, arrependimento. É nos arrependermos de nossos pecados. Segundo, é fé. O Espírito Santo gera fé em nosso coração. E agora nós cremos de todo o coração que Cristo Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. É Cristo Jesus e não minhas obras e não minhas ações boas, bondosas. E por que eu falo isso, Tainá? Que infelizmente muitas pessoas nas igrejas ainda não conseguiram compreender a suficiência de Cristo para a salvação. E às vezes a gente pergunta para essas pessoas e elas dizem: não, mas eu sou uma pessoa tão boa. As pessoas confundem muito seus comportamentos, as atitudes, Exatamente. a ética e tudo, com o papel O como pa- como cristão. isso como sendo o suficiente É, para a salvação. E é totalmente inverso. porque aí é estar preso a obras, né? Exatamente. Você Exatamente. levar em consideração a bondade, o carisma, as atitudes, são obras. E a Bíblia Exatamente. deixa bem claro que não é isso que salva, Exatamente. né? Exatamente. E uma outra questão, um outro elemento da ordem da salvação é a justificação. E aí, após a chamada irresistível, a regeneração e a conversão,
Deus declara que o pecador está perdoado e não existe nenhuma condenação contra ele. Hum, Aí, Romanos 17. O justo viverá pela fé. olha só. Gerou a fé. Entendemos que em Cristo nós temos a salvação e perdão de pecados. E a partir daí, nós somos agora justificados. É como se a punição que seria para nós foi para Cristo. E agora nós não devemos mais nada a Deus. Porque Uhum, Cristo já pagou na cruz. Porque o salário do pecado, Tainá, é a morte. sim. E Cristo veio cumprir a lei. Cristo veio nos trazer a salvação. Uhum, Então, esse é o quarto ponto. E pastor Ival falando sobre isso, ele fala: a justificação ela se origina em Deus, ela é necessária para todos e ela é gratuita e por sua graça. É um favor que a gente não merece. Nós somos inimigos, nós éramos inimigos de Deus. sim. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos vivendo ativamente em pecado contra Deus, sendo inimigos de Deus. A ira dele baixava sobre nossa cabeça. Mas em Cristo, Tainá, Uhum. em Cristo. É por isso que eu falo, todo cristão tem um antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é verdade. Em Cristo, nós agora temos paz com Deus. Em Cristo, nós agora temos possibilidade, agora nós somos chamados filhos de Deus. Em Cristo, nós entendemos que o maior problema da nossa vida não existe mais. Em Cristo, nós podemos descansar o nosso coração sabendo que quando Ele voltar, nós estaremos sentados na grande ceia, vivendo eternamente em comunhão, louvando, glorificando, dando graças a Deus. Ai, amém. Então, esse é um outro ponto. E depois vem a adoção, e foi o texto que a gente leu em Efésios. Agora nós somos Uhum, adotados como filhos. E, por último, a santificação. que E é. a santificação tem dois pontos, né? Primeiro, a santificação posicional e a progressiva. Nós agora somos santos, separados. E a progressiva nós agora, ao passo que nós vivemos, nós nos santificamos. Procuramos ser mais e mais parecidos com Deus. Interessante que a regeneração muda a natureza. Agora nós estávamos mortos, mas agora temos coração de carne. Aham. A justificação muda a nossa posição. Antes de pecadores, mas agora justos, justificados em Cristo. E a santificação, ela muda o nosso caráter. Hum, Ela muda o nosso caráter. O que nós fazíamos, não fazemos mais. E aí, a gente tem que entender bem. Isso vem depois da salvação. Ser santo não é para sermos salvos. Ser santo é porque somos salvos. Ah, interessantíssimo Porque essa ordem. é isso que as pessoas confundem, Tainá. Confundem. Eu sou santo, eu sou salvo porque eu sou santo porque eu faço as coisas boas. Não, você é salvo primeiro, você é salvo porque em Cristo você foi salvo. E por ser salvo em Cristo, As nós coisas. agora temos uma nova natureza, um novo caráter. E aí sim, nós agimos de forma diferente, porque fomos salvos, não para sermos salvos. Uhum. Ai, que interessante isso. E aí, é interessante o que você falou da santificação, a progressiva, né. Aham. É o nosso dia a dia, Isso. são as nossas batalhas diárias. Exatamente. Aquela história, né, você leu, você compreendeu, você orou aquilo, você pede e de repente você faz o contrário às vezes. E aí você ora, se arrepende e fala: "Senhor, né, me ajuda, não tô dando conta". E é esse processo de mudança, de alteração, de tratamento de Deus com as nossas vidas, né. Exatamente, exatamente. E Santo aí mesmo só na o eternidade. santo no sentido de separado, né? Sim, Nós sim, de agora, separado, eu digo. tem alguns teólogos que eu não concordo muito com eles, mas dizem que nós conseguiremos ser perfeitos na Terra. Não, eu creio o contrário. Eu também não creio nisso. Não consigo entender dessa forma, né? Mas sim, É.
nós ainda temos a influência do pecado aqui na terra. E por Uhum. termos a influência do pecado na terra, nós ainda temos possibilidades de pecar. Sim, sim. O tempo E aí todo. é o que João vai dizer lá em 1 João, capítulo 2, né? Filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. O propósito de João estar escrevendo é não pequem, mas Uhum. ele continua. Mas se pecarem, temos o advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. Ó. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, Tainá, essa a perspectiva. Nós temos agora a possibilidade de não pecar. Nós não estamos mais presos ao pecado, às amarras de Satanás. Nós agora estamos presos a Cristo, servos de Uhum. Cristo. E nós agora temos a possibilidade de não pecar. Uhum. E essa deve ser a vontade, o sentimento do cristão, não pecar. Mas se pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. Amém. E aí ele foi propício a nós. Ele foi favorável a nós. Entregou-se para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter a salvação, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ai, que lindo. Que bênção isso, gente, que bênção. É, não dá para se apegar às nossas ações, às boas obras, não dá para a gente julgar as pessoas pelas ações e as obras e querer falar, ó, ai, ela não olha as atitudes às vezes tem atitudes sim que são claras, né, da forma como a pessoa está se comportando errada, tem atitudes que dá para gente não no julgamento de apontar, mas no julgamento de, às vezes, de querer ajudar, até de falar, de orar pela pessoa. Mas, gente, não são as ações e as obras que vão definir a salvação da pessoa. Eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, tá, entendam isso, eu tô fazendo um comentário já bem voltado para o que nós conversamos aqui, não aberto, É, é entender. geral. Você fazendo coisa boa, isso não te possibilita salvação. A salvação é algo primário. Você é salvo e por ser salvo, você faz. É a graça de Deus na É nossa o que vida ali, Efésios 2 vai falar, né? nos Pela graça sois auxilia. salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É, gente, eu fico pensando assim, hoje, né, eu vejo minhas atitudes e falo: "Senhor, misericórdia", mas antes era: "Senhor, misericórdia dupla", porque a gente não tinha consequências, noção do que das nossas escolhas, nossas eram atitudes extremamente egoístas e não tinha noção do que era mesmo, Né? né. Agora, olha como é interessante, Tainá. Se aqui tivesse com as luzes desligadas, você conseguiria ver o ambiente? Não, totalmente escuro não. Quando você acendesse só uma lâmpada dessa, Enxergaria o mais próximo possível, e duas, 2 e passos. aumentando cada lâmpada dessa aqui, que deve ter umas 50. Eu tenho Brincadeira, uma deve ter umas 20 aqui, agora eu tenho 15, uma 20. visão geral do espaço. É, é a mesma coisa nossa com Deus. É, Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos que somos pecadores, porque começamos a ver claramente as coisas. E aí eu acho que às exatamente. vezes esse é o medo da pessoa não se aproximar de Deus, porque vai saber que está fazendo coisa errada. É. E a teologia do mundo tem essa questão de não se culpe, né, não sofra, Exatamente, não se é. culpe, Tem até você um é livro de livre, John né. MacArthur que fala, né, A Sociedade Sem Pecado. É, Ele vai falar então. um pouco sobre isso. Muito bom. E aí Daqui 2 hã? dias depois ela vai estar com esse livro aqui. Eu claro que eu quero, né, eu sou dessas. Tô uma prateleira cheia, uma hora eu vou ler tudo, ainda mais agora com o Mas o livro é lançamento da bom. editora Hebron, É, já vou é depois só verdade. selecionar os livros que eu vou comprar, já tô até fazendo uma lista para levar lá. Ah, que Será legal. agora dia 7, hein, gente, É. domingo. Samuel, é o seguinte, então vamos continuar aqui, depois da gente ter essa explicação, da gente entender um pouco mais, talvez fique até mais claro para a gente agora entender as perguntas seguintes, né. Uma das perguntas que é muito constante, principalmente no novo convertido ou naquele que ainda não se converteu e tem aquela resistência ali, né, não aceitou a Cristo, eu vejo muita gente falando: "Mas ele roubou, ele matou, ele fez coisas absurdas". Eu posso pensar então que aquela pessoa ali, aquele ser humano, que causou tanta dor na vida de tanta gente, pode ser salvo? Tainá,
Imaginar que uma pessoa dessa, né, humanamente falando, até porque o ser humano tem os sentimentos, né? Então, quando se fala nisso, ele também não deixa de sentir, né? Realmente é complicado. Mas a gente olha o exemplo do ladrão da cruz. Uhum. O ladrão da cruz, ele foi salvo. Do lado de Hoje Jesus. estarás comigo no paraíso. É a mesma perspectiva que eu estava falando. A salvação não é obras. Tá. Se naquele momento, antes da morte, você, aquela pessoa entendeu a salvação, pediu perdão pelos seus pecados, creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele vai ser salvo. Porque não é uma perspectiva de obras, é uma perspectiva de fé, da predestinação, Deus escolhendo, Deus selecionando, Deus separando, entendeu? É, 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 e aí eu volto a dizer, né? Existe sentimento quanto a isso, né? Essa pessoa, nossa, ele fez tanta coisa errada assim, ele ainda vai para o céu, mas a gente tem que entender com relação à salvação, né? Salvação, ela é soberana, é vontade de Deus, Deus é soberano. Ele escolhe quem ele quer, ele separa para ele quem ele quer. Ele usava, por exemplo, os povos pagãos para ser juízo para Israel. Uhum. Ele usou homens iníquos para abençoar Israel. Uhum. Então, Deus ele é soberano, Tainá. A gente não pode tirar a soberania de Deus. Mas aí você pergunta, mas Samuel, isso não é injusto? Não. Aprova ele escolher quem ele quer. Todos estavam condenados. O homem, por livre e espontânea vontade, pecou no Éden. Ele quis. Ele quis ser igual a Deus. E sabe o que é interessante, Tainá? Que quando o homem age deliberadamente contra uma ordem de Deus, ele quebrou os 10 mandamentos. De uma única vez, uma única ação gerou ele quebrou os 10 mandamentos. Então, o homem estava condenado, morto, Uhum. sem vontade. Isso foi escolha do homem. Sim, Em sim. Adão, e aí eu falo homem, eu falo Adão, né? Em Adão, todos nós sofremos o dano, porque ele era o representante do homem. Nosso coração caído. Então, é exatamente. E Deus é soberano para fazer o que lhe apraz. A gente não sabe todos os planos, os desígnios de Deus. Ele é soberano para fazer, para agir. A gente olha, por exemplo, vários e vários testemunhos de pastores que eram viciados, traficantes. A gente olha, por exemplo, em muitos projetos sociais e muitas pessoas que se converteram que foram convertidas dentro das prisões e agora ele é visto agora como o pastor daquele povo, que ele ensina a palavra, ele dá meditação. Então, todo mundo, não existe pecadinho, pecadão para Deus. Todos pecaram e Uhum. carecem da glória de Deus. Foi isso que o Espírito Santo iluminou a mente, inspirou Paulo para escrever. Todos pecaram e precisam, e são carentes e carecem da glória de Deus. Porque não há nenhum justo sequer. Nenhum. Nenhum que faça o bem. Uhum. Eu estava ensinando lá na congregação, lá do aprisco, falando com eles, né, com relação à bondade. Tainá, isso é sério. Até às vezes nossa bondade é egoísta. Pensa bem comigo. Será que nós aqui, estamos aqui todos juntos aqui, vocês aí nos assistindo, será que se nós fizéssemos algo bom e a gente sofresse algum tipo de dano, prejuízo, a gente continuaria fazendo a bondade, aquela ação boa? Nós temos vários casos de pessoas que pararam, né, infelizmente. E como já tivemos vários casos lindos de pessoas que perseveraram. Exatamente. Para você ter ideia, normalmente o que se fala, eu me sinto tão bem quando eu faço coisa boa. É, é. Ninguém faz uma coisa boa, ou é difícil alguém fazer uma coisa boa e você sofreu o dano daquela coisa. Nossa, eu Aham. abençoei a vida da pessoa. Eu tive um problemão aqui, assim, sabe? Eu tive um prejuízo, algo assim, mas ele foi abençoado. Infelizmente, não são todos que fazem isso. É complicado. Então, isso, Tainá, eu tô falando isso para mostrar que o nosso coração não é tão bom quanto a gente pensa.
Nosso Uhum. coração é pecaminoso ainda, né? Nós temos a influência do pecado na nossa vida. Então, a gente tem que entender essas questões, e crer que Deus tem as soluções e crer que Deus ele tem a melhor escolha, ele sabe o melhor. Muito bom. E aí, eu venho uma pergunta então, que é a nossa pergunta do dia, Samuel, pra gente então, que o tema de hoje é: "Podemos perder a salvação?". Nós falamos que é Deus que escolhe, nós falamos do processo de regeneração, de mudança, da eleição, mas eu tenho aquela uma questão aqui, por que muitos cristãos autênticos caem em pecado? E essa pergunta é por conta disso. E aí quando eles caem em pecados, isso gera no coração deles, muitas vezes, a angústia e a dúvida se de fato, ele é cristão mesmo. E o que podemos falar para essa pessoa que está vivendo esse momento ali em pecado, mas conhece a palavra, né, ali vive, gosta, ele crê no evangelho como a salvação para sua vida, mas ele tem essa dúvida no coração, porque pode surgir essa dúvida, né. O inimigo eu vou falar agora, eu vou usar, né, olha eu aqui. O inimigo gosta de implantar a dúvida na pessoa, né, deturpar a verdade ali. Normalmente, as pessoas que entendem: "Ah, eu pequei, será que eu perdi a salvação?", são aquelas pessoas que acreditam que pode existir a perda da salvação, né. E eu já afirmo que não. Se vamos imaginar, Tainá, se Deus elege, se Deus chama eficazmente pela palavra e pelo Espírito, se Deus ele regenera, Uhum. se há conversão, se há justificação pela fé, se há agora santificação e adoção, como é que há perda de salvação? Tipo, Deus mudou de ideia ali. Pois é, e o meu sogro, ele é pastor, né, e ele fala uma coisa interessante: "Gente, imagina como seria como seria, o anjo que tá escrevendo o nome ali no livro, depois apagando, escrevendo, apagando, escrevendo, apagando, isso é muito Tem luta". folha que vai rasgar, né. É, tem folha que vai rasgar. Tem nome ali que já não dá mais. Ó, não dá para escrever mais. E ele fala outra coisa: "Um filho nunca vai deixar de ser filho. Um filho nunca vai deixar de ser filho, Tainá", entendeu? E, existe alguns versículos que podem nos ajudar a entender um pouco isso aí. O primeiro versículo foi o que você falou lá, de Romanos. Romanos 8, 8. Romanos 8, capítulo 16. Romanos 8 aqui, 16. Diz o seguinte, olha, eh, o o capítulo em si vai falar que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E aí o versículo 16 vai falar o seguinte: "O próprio Espírito, o Espírito Santo no caso, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus". Então, o próprio Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos de Deus. E como eu Uhum. disse anteriormente, João escrevendo, né, a sua primeira carta, ele fala que olha, o objetivo de eu escrever aqui para vocês, meus filhos, os filhos da fé, é para que vocês não pequem, mas se pecarem, nós temos o advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. E aí ele conclui, né, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, nós ainda estamos sob a influência do pecado. Apesar de não estar mais condenados pelo pecado, nós ainda temos a influência dele na nossa vida. E é aí por isso que existe o processo de santificação, né? A santificação progressiva é nós crescermos, se nos aperfeiçoando na fé, compreendendo mais de Deus, mudando o nosso caráter, moldando o nosso caráter segundo o caráter de Cristo e nos tornando mais santos, mais parecidos com Cristo. Então nós temos vários papéis aqui na Terra depois da salvação, né? Não apenas Uhum. ser salvos e tá bom, não. Nós temos agora o processo de santificação, nós temos agora o papel de fazer discípulos, nós temos agora a grande comissão como nossa missão também, a Missio Dei como nossa missão também. Então,
Se você tá achando que depois de ser salvo tá tudo. Não, vamos agora lutar. É por isso que eu gosto que quando o pastor Arival fala, nós temos que trabalhar. A vida é de trabalho. E aí ele fica brincando, né? Meu nome é hora extra e meu sobrenome é banco de horas. É trabalhar, é trabalhar, é trabalhar. É muito Então, bonito. e aí, não existe. O texto está dizendo aqui, olha, o Espírito Santo ele testifica no nosso espírito. Mas também, Romanos capítulo 10, versículo 9, vai dizer o seguinte, olha. 9 aqui. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação é simples. Salvação é simples de ser entendida. Olha o texto que vai dizer. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É ter no coração, olha. Eu creio mesmo que Jesus ressuscitou dos mortos e ele me salvou. E ele morreu por mim, perdoa meus pecados, eu tenho fé, eu creio nisso, então eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu posso descansar meu coração, sou salvo. E aí sim, buscar a minha santificação, me esmerar na santificação, me esmerar e ser parecido mais e mais com Cristo. É ser imitadores de Cristo mesmo. Uhum. E aí como é que a gente faz isso? Aprendendo mais dele, na palavra. E sempre desemboca na palavra e na oração. Na palavra para aprendermos o que ele tem para nos ensinar. Na oração para buscarmos mais e mais relacionamento mais próximo com Deus. É dessa forma, Tainá, que a gente cresce no processo de santificação. E aí um amigo meu, ele não é pastor, é professor, ele é mestre em Novo Testamento, lá em Gil Pessoa. Gil da Silva, Gil Delândio. Ele fala uma coisa interessante. E ele escreveu um livro sobre isso, a vitamina BO. Muito bom. Bíblia e oração. Oração. Boa. Então, é isso. E o último versículo que eu queria deixar, Tainá, para os nossos telespectadores, deixa eu ver aqui, João 6,39. Deixa eu ver se é isso aqui. Enquanto você procura... Achou? Sim. Mas pode dizer. Não, eu ia falar assim, eu gostaria, assim que você responder, a gente encerrar o nosso bate-papo com uma oração, até porque hoje é o Dia Mundial da Oração. Ah, tá bom, tá E bom. aí, a gente, né, Fechar com chave de ouro. com chave de ouro. Tá bom. João 6,39, diz o seguinte: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Nenhum que Deus deu para o Pai, para o Filho, vai se perder. Nenhum se perderá. Essa é a vontade de Deus. Então, eu falo para esse irmão que pecou, confesse seu pecado, peça perdão a Deus e creia de todo o coração que esse pecado foi perdoado na cruz e continue sua vida, crescendo em conhecimento da palavra, crescendo em amor a Deus, crescendo em comunhão, em intimidade com Deus e viva sua vida colocando em prática esses ensinamentos e que tudo que você faça seja para a glória de Deus, para adorá-lo, para fazer o seu nome conhecido aqui na terra. Muito bom, obrigada, que mensagem. Então, Samuel, eu convido você para fazer uma oração para a gente fechar esse assunto de hoje. E assim, a gente pode orar, já que a gente pode orar para a nossa salvação, para a salvação de quem amamos, a gente pode Vamos orar? pedir assim essa oração, a gente pode? Para que Deus toque no coração, para que Deus ilumine a mente, para que o Espírito Santo convença. Sim, podemos sim. Muito bom. Vamos então aproveitar o dia de hoje. Você que está em casa, antes de encerrar o dia, gente, aproveite para orar, ore por alguém, faça uma lista aí, já põe aquela pessoa que você quer muito que conheça Deus, que tenha conhecimento da palavra, já põe ela na sua listinha aí. Mas não é apenas orar, tem que falar. Tem que falar também. BO, hein? Bíblia e oração. Que a salvação vem pelo ouvir, né? FBO, Bíblia, falar e oração. Vamos orar. Vamos. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por esse momento aqui que o Senhor nos separou. Glorificamos o teu nome, meu Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, porque não merecíamos a salvação, mas aprove o Senhor nos separar
nos escolher, nos predestinar para sermos seus filhos. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda no processo de santificação. Que possamos mais e mais viver a Tua palavra. Te peço, meu Deus, pela IPPTV, que o Senhor continue nos abençoando, nos usando com a Sua poderosa mão, para que mais e mais pessoas conheçam da Sua palavra, da Sua verdade, da salvação em Cristo. Também, meu Deus, te pedimos pelos nossos telespectadores, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, que nesse momento difícil que estamos passando, na verdade, todo mundo está passando, né? Possamos descansar o nosso coração em Ti. Te peço pelas famílias enlutadas, que o Seu Espírito Santo possa estar consolando-os para o louvor da Sua glória. E que nós possamos, meu Deus, nos esmerar em conhecer a Ti, mas também, meu Deus, pregar o Evangelho, ensinar, meu Deus, as Suas verdades para os nossos familiares, nos enche do Espírito Santo para termos coragem de fazê-lo, meu Pai. Nos ajuda na nossa lida diária, que possamos pregar do Evangelho nas nossas rodas de amigos, no nosso trabalho, com as pessoas conhecidas, que possamos nos empenhar, meu Deus, intencionalmente em falar das Suas verdades no nosso dia a dia. É assim que eu te peço, já te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Samuel. Olha, hoje eu troquei o desenho do dia pela oração. Ah, que legal. Mas, se Deus quiser, semana que vem, conto com a sua participação e conto com a participação de vocês e que a gente possa estar aqui falando mais, aprendendo mais. Ai, que bênção. Para mim é uma honra estar aqui. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs. Muito bom. Calma, gente. Nós vamos agora assistir um vídeo do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala sobre a segurança da salvação, só para a gente dar uma completada aqui no que nós conversamos. E eu quero reafirmar aqui o que a Bíblia diz. Salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a segurança da salvação é dada pelo próprio Deus. É Ele quem persevera. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, eu dou a elas a vida eterna. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. O apóstolo Paulo foi categórico em Romanos 8. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. O apóstolo Paulo escreve ainda em Filipenses, dizendo o seguinte: aquele que começou a fazer em vós a boa obra, aquele que começou em vós a boa obra, completará até o dia de Cristo Jesus. Agora, eu não estou dizendo que toda pessoa que diz ter aceitado Jesus, ter recebido a Cristo, que foi batizado, que é membro da igreja, que todas essas pessoas de fato são convertidas. Tinha Judas Iscariotes no meio dos apóstolos. Tem joio no meio do trigo. Quando uma pessoa diz ter recebido a Jesus como seu Salvador, foi batizado, tornou-se membro da igreja, depois abandona a igreja, vai para o mundão lá e vive uma vida toda torta lá e morre no pecado, eu não ponho em dúvida a doutrina da perseverança dos santos. Eu ponho em xeque a verdadeira conversão dessas pessoas. Aqueles que foram de fato convertidos não amam o pecado. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Aqui está a resposta em 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Saíram dos nossos, porque não eram dos nossos. Se fossem, teriam permanecido. Então, nós não estamos dizendo que uma pessoa salva pode viver no pecado, não. Ao contrário, quem foi salvo para viver uma vida santa e irrepreensível. Agora, aqueles que abandonam a fé, voltam lá para o mundão, nunca foram salvos, nunca foram convertidos, nunca nasceram de novo, nunca deram provas da sua conversão.
Olha, gente, que mensagem, hein? E para fechar mesmo, assim, você que às vezes tem dúvida, ou se você já se deparou com alguém que tem dúvida sobre a sua salvação, fala: "Ai, será que eu sou salva? Como eu faço para ter certeza mesmo?" Então o reverendo Hernandes vai explicar de uma forma bem clara, juntamente, nós já tivemos explicação já com Samuel, e o Hernandes vai complementar essa informação, então, para tirar essa dúvida. Vamos ouvir. Então eu quero me dirigir agora a você, meu irmão, minha irmã, que talvez tenha vivido tantos anos da sua vida com esse medo, com essa insegurança, com essa angústia no seu coração, com esse medo de perder a salvação. Você pensa que está salvo de manhã e quando chega de noite você cometeu um erro. Ah, meu Deus, perdi minha salvação. De repente você está tão feliz, cantando louvores a Deus. Aconteceu um problema. Ah, meu Deus, eu não sou mais filho de Deus, eu estou perdido, estou indo para a condenação eterna. Se você está em Cristo, sua salvação está garantida. Eu termino aqui, há dois perigos. O primeiro perigo, e eu quero alertar você para isso, é o que se chama de falsa segurança da salvação. Algumas pessoas que se acham salvas e nunca foram salvas. Nunca deram provas de que nasceram de novo. O Senhor Jesus Cristo pontuou muito bem isso no seu sermão, chamado Sermão do Monte. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Não fizemos milagres? Não expulsamos demônios? E o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. A segurança da salvação é o problema de uma pessoa confiar que está salva em. A salvação é obra de Deus, planejada por Deus, executada por Deus, garantida por Deus. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura e pode ter certeza e segurança da vida eterna. O segundo problema, primeiro é a falsa segurança. O segundo problema, e eu gostaria que você pensasse comigo aqui, é a pessoa que está salva e acha que não está, por uma deficiência de conhecimento das Escrituras, por uma deficiência doutrinária, por julgar que é impossível ter essa certeza, por achar que isso é uma arrogância, uma altivez, uma soberba. Mas não é soberba você crer nas palavras de Jesus, não é, é humildade, é fé, é obediência. É você entender que a palavra dele é digna de inteira aceitação. E foi Jesus quem disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Foi Jesus quem disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Foi Jesus quem disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, se você nasceu de novo, se você vive em santidade, se você é alguém que ama a irrepreensibilidade, você é alguém que pertence ao rebanho de Cristo, tome posse da vida eterna. É o que Paulo diz para Timóteo: agora mesmo desfrute da alegria e da segurança da sua salvação. Eu espero que o tema de hoje tenha ficado claro, que você tenha compreendido e que não haja dúvida. E, gente, é o que nós conversamos com Samuel, né? Existe até um livro que fala sobre isso, BO. Vamos praticar a leitura bíblica, vamos conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, vamos conhecer quem é Deus, vamos orar mais, vamos buscar esse momento de comunhão com Ele, de intimidade através da oração, e vamos falar do Evangelho, vamos divulgar para que outras pessoas também tenham conhecimento, porque quando a gente conhece a palavra, a gente se encanta e a gente sabe o quão ela é verdadeira, ela é viva, e nós podemos ajudar a propagar, nós temos essa missão aqui na Terra. E para a gente encerrar o programa de hoje,
Eu quero falar do que bombou nas redes. Por que que eu quero falar do que bombou nas redes? Porque ainda dá tempo de você participar, gente. É um sorteio que está acontecendo na página da IP Pinheiros, no Instagram, IP Pinheiros, para sortear para esses 3 livros que estão lá, que é o Novo Testamento Explicado, do reverendo Arivaldo Dias Casimiro, que é a Bíblia Pregação Expositiva, do reverendo Hernandes Dias Lopes, e é o livro Se Não Houvesse Amanhã, da Bela Falcone. Então você pode participar, entra lá, você precisa seguir a editora Hebron, que é @editora Hebron, e seguir também a @IP Pinheiros, que é o Instagram da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você precisa seguir essas 2 páginas e marcar um amigo no comentário, só um amigo. Tá? Participe, dia 12 será o sorteio, então não fique de fora, hein? Quem sabe você ganha um desses livros aí, olha que especial. E lembrando que domingo será um dia muito especial, como sempre, né, na igreja. Mas por quê? Porque será o lançamento da editora Hebron e o lançamento do livro do reverendo Arival, que é Generosidade. Então, se você ainda não se inscreveu, entra lá no site e procure um dos horários para você se inscrever e fazer parte desse dia, vir aqui e já adquirir o seu livro, já conhecer a nova editora, olha só que bênção. Então, participe deste domingo, dia 7, do nosso culto. E claro, nesse primeiro domingo também é o dia de ceia, então venha cultuar conosco, gente. Um beijo grande para você, fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser, né? Tchau, tchau!